Bem-vindo, bem-vinda a esta nossa segunda aula do quarto módulo sobre missão e responsabilidade sociopolítica no contexto brasileiro. Nós vamos tratar nessa segunda aula sobre o tema Mensagem do Evangelho, o Reino de Deus e o Movimento de Jesus. Nós vimos na aula anterior toda uma contextualização histórica, sociopolítica, econômica, da realidade da produção da pobreza e da exclusão numa sociedade como a brasileira. A gente está sempre tomando o Brasil como nosso caso, mas a gente poderia falar em termos mais gerais dessas situações, e qualquer pessoa que vive nesse mundo em que nós vivemos, em qualquer parte desse mundo, sabe muito bem, muito facilmente do que a gente está falando quando menciona pobreza e exclusão. Esse é um momento de nós agora voltarmos mais o nosso olhar para as fontes da nossa fé, para pensar que recursos, que ferramentas, por mais básico, por mais simples que seja esse referencial que a gente pode oferecer, que recursos e que ferramentas nós podemos encontrar nas fontes da nossa fé, na Bíblia, na reflexão da igreja, né, que nos ajude a, primeiro, compreender o fenômeno da pobreza e da exclusão desde uma perspectiva religiosa e, segundo, nos posicionarmos em relação a esses fenômenos, né? de uma maneira que não esteja em descompasso com a nossa identidade de fé, de uma maneira que não esteja em choque com os valores da nossa fé. Então, esse é como se a gente tivesse dado uma acelerada na aula anterior e agora a gente dá um freio e pega um pequeno atalho para depois a gente voltar àquele mesmo tipo de raciocínio em relação a outros temas. Por que isso é importante? Porque nós não podemos pensar a identidade cristã desconectada da realidade do mundo em que nós vivemos, mas, por outro lado, também porque não faria nenhum sentido nós dizermos que temos fé se essa fé não comunica nada para as situações e realidades que nós vivemos no nosso dia a dia. E, em terceiro lugar, porque não é difícil encontrar, por exemplo, nas escrituras da fé cristã, uma grande quantidade de referências, tanto à realidade da pobreza e do que a gente hoje chama de exclusão, quanto da crítica às situações históricas naquele momento em que as escrituras foram produzidas, ou sobre os quais as escrituras falam. A crítica às situações e às condições que naquele momento produziam pobreza e exclusão, e que houve sim, desde a perspectiva da fé, quem olhasse criticamente para estas situações e quem, portanto, negasse que elas são naturais, que sempre estiveram aí, ou que não existem meios imediatos ou recursos disponíveis para enfrentar essas situações de pobreza e de exclusão. Então, é mais ou menos nessa ótica que nós vamos tentar ressaltar alguns pontos. Algumas questões, alguns aspectos são mais gerais e depois alguns recursos bíblicos, por exemplo, acho que são importantes nesse sentido. Então, a primeira coisa é que nós devemos estar sempre nos perguntando se a nossa fé, ou se uma leitura desde a fé sobre a realidade humana, histórica, social ou sociopolítica, é uma lente que permite compreender de uma certa maneira essa realidade. Se essa leitura da fé, na verdade, apresenta-nos como um modelo alternativo de sociedade para ser implementado do jeito que está nessas fontes da fé, se essa leitura da fé, mais do que uma compreensão,
mais ou menos do que um modelo de sociedade, deve ser compreendida como uma ética, como um conjunto de princípios, como um conjunto de práticas que nos ajuda a nos guiarmos nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, tanto como pessoas quanto como grupos. E aí os grupos são vários, né? Porque nós nunca estamos num lugar só, nós nunca pertencemos a uma única coisa, né? Então, às vezes, alguns desses grupos, por exemplo, não terão nenhum lugar para a fé ou para a Bíblia. Outros grupos serão grupos de pessoas de fé, né? Outros grupos terão uma coisa e outra, né? Mas é sempre uma questão, isso não tem uma resposta, na verdade, única. Porque, de um lado, é possível dizer que a leitura da fé é uma lente que nos ajuda a ver o mundo, e nesse sentido ela nos ajuda a ver o mundo todo, mas ela não é a única leitura e, portanto, ela é uma lente, tem outras. A gente também pode dizer que a leitura da fé nos oferece um modelo alternativo de sociedade, embora eu acho que nós não podemos dizer que este modelo alternativo de sociedade já está pronto nas fontes da fé, e que a gente teria que repetir o que está lá, fazer exatamente do jeito que está lá, construir as mesmas instituições que estão lá para viver no século XXI como brasileiros e brasileiras. Eu não acho que isso está correto. No entanto, eu concordo que, num certo sentido, há modelo alternativo de sociedade na Bíblia. Há na história da igreja experiências que apontam para um modelo alternativo de sociedade. Mas em nenhum desses dois casos, quer na Bíblia, quer na história da igreja, esses modelos foram finais, foram suficientes, foram plenamente implementados, e por isso nenhum deles nos serve por completo hoje. O que demanda que nós precisamos reler a Bíblia e a história da igreja o tempo inteiro, para repensar, desenhar outra vez este modelo. O que é este modelo alternativo de sociedade que a nossa fé nos lega hoje, no lugar em que nós estamos? E não há um só, não existe um só. Por outro lado, por último, é verdade que a leitura da fé também pode ser pensada em termos de uma ética. E nesse sentido, as opções concretas serão múltiplas, mesmo que um monte de pessoas que estão fazendo essas opções diferentes esteja partindo dos mesmos princípios ou valores. Porque princípios e valores, por definição, nos apresentam com a necessidade de nós aplicarmos, discernirmos concretamente o que é que eles significam. Eles não têm um sentido previamente estável, fixo, definitivo, que vale em todos os tempos e em todos os lugares. E é por isso que todo mundo invoca os princípios e os valores cristãos, e, no entanto, nós temos dezenas e centenas de posições diferentes, baseadas nos princípios e nos valores cristãos. O que é que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que nós precisamos, sim, de uma leitura da fé, mas nós precisamos também compreender a historicidade da nossa compreensão da fé, a insuficiência da nossa compreensão da fé e a necessidade de nós assumirmos
o risco e a responsabilidade de nos comprometermos com uma certa opção, um certo modelo que nós queremos realizar no mundo, sabendo desde sempre que não é único, não é o último, não é completo, mas é aquele que nós, em humildade, em oração, em discernimento conjunto com outros cristãos e cristãs, julgamos que é o caminho que nós devemos seguir. Porque no limite, bom, eu ia adiantar uma coisa, mas voltemos ainda. Há duas perspectivas então que eu queria sugerir para que nós partíssemos delas para esse exercício de leitura da mensagem do Evangelho do Reino de Deus do Movimento de Jesus. Primeiro, ler a Bíblia desde a perspectiva da vida, das realidades da vida, dos cuidados da vida. E quando eu digo a vida, eu estou falando da vida que nós sentimos, cheiramos, vemos, ouvimos, daquilo que pulsa ao nosso redor, seja daquilo que nos deslumbra, seja daquilo que nos assusta, seja daquilo que nos dá compaixão, seja daquilo que nos revolta. A fé só tem sentido quando ela é fé neste contexto da vida. Embora milhares e milhares de pessoas acham que a fé tem como característica principal estar separada da vida. A fé nessa compreensão serve para preparar as pessoas para fora da vida, ou serve para proteger as pessoas no meio da vida dos outros viventes, criando uma espécie de sentido de eleição, de sentido de santidade, de privilégio que os outros não têm, que a maioria não tem. Eu acho que essa compreensão, embora seja muito compreensível, é profundamente equivocada. E nós não teremos nada de relevante para dizer sobre a responsabilidade sociopolítica da igreja se nós não partirmos de uma leitura da nossa fé, que assume a vida em toda a sua multiplicidade, diversidade, mas também em todas as suas mazelas, temores, incertezas gigantescas, violências, com a mesma vida na qual nós exercitamos a nossa fé. Não tem outra vida, só tem essa. E é uma vida compartilhada com bilhões de outros seres humanos, muitos dos quais nós jamais veremos, mas a maneira como a gente se porta nesta vida tem consequência mesmo para as pessoas que não nos veem ou as pessoas que nós não conhecemos, que nunca veremos. E por isso é muito importante, isso é uma perspectiva de fé, que nós, ao pensarmos sobre as nossas escolhas na vida, tenhamos clareza de que elas afetam direta ou indiretamente pessoas que nós jamais encontraremos ou que nunca conhecemos. Então, a outra perspectiva que eu acho muito importante é que nós precisamos ler e podemos ler a Bíblia desde a perspectiva de quem perdeu no jogo da vida, desde a perspectiva das pessoas pobres, das pessoas discriminadas, das pessoas vítimas de várias formas de exclusão, das pessoas vítimas de violência mesmo. Porque esta ótica, esta perspectiva, por incrível que pareça dizer isso, no século XXI da existência do cristianismo, foi aquela com a qual a revelação que nós conhecemos como Bíblia começou. Foi exatamente ao se colocar na ótica de um povo
imigrante, escravizado e clamando, gemendo sob o peso da exploração material, econômica, da falta de liberdade que a Bíblia começou. Porque a Bíblia começa no Gênesis como livro, mas a história da Bíblia começa no Êxodo. A história da Bíblia começa com o clamor de uma geração de pessoas que não tinha mais a quem apelar e que ouviu, como resposta a este clamor, o Deus a quem confessavam dizer: eu ouvi o clamor deste povo e por isso desci para libertá-lo. E esse desci se dá pela mediação de outras pessoas. Não foi uma espécie de clarão celestial que aconteceu. Foram pessoas do meio conhecido ali que foram usadas para que este Deus que estava escutando o clamor e resolvendo agir pudesse ter uma voz, pudesse se fazer conhecido e pudesse de fato agir para libertar aquele povo. Então, gente, a perspectiva dos pobres, dos excluídos, dos discriminados é a forma como a Bíblia que nós confessamos como cristãos surgiu. Isso não quer dizer que não haja óticas dos vencedores na Bíblia. Isso não quer dizer que não haja pensamentos de dominação na Bíblia. Isto não quer dizer que não haja expressões de exclusão e de violência produzidas pelo povo da Bíblia. Há, com certeza há. Como também há o discurso crítico destas situações, também na Bíblia, por parte de pessoas que foram inspiradas por Deus para dizer: olha, vocês que estão falando tanto em fé, que estão falando tanto em Deus, que estão falando tanto em santidade e eleição, estão produzindo miséria, violência e exclusão. Enfim, então o nosso olhar, me parece, precisa dar conta dessas duas perspectivas, de que nós temos que falar da vida, sobre a vida, no que elas são, do que nós podemos como pessoas viver o tempo inteiro, e que nós devemos falar desde a perspectiva de quem está do lado de baixo, do lado de fora, né, debaixo dos pés de quem tem poder, de quem exercita este poder para se impor, para excluir milhões de outras pessoas do acesso a uma vida digna. Então, uma questão que imediatamente se levanta quando a gente fala de perspectiva é: mas Deus não é o Deus de todos? Então nós não podemos criar uma mensagem que se aplique a um grupo e não a outro. Nós não podemos tomar partido por um grupo e deixar os outros de lado, etc. A mensagem do Evangelho é uma mensagem universal. Não transformemos isto numa ideologia voltada para defender os interesses de um grupo ou de outro. Tudo isso valeria, esse tipo de questionamento valeria, se nós não fôssemos seres históricos que somos, se essa história não tivesse produzido as divisões que produziu, se essa história não tivesse nos legado as mazelas que legou, ou seja, se nós vivêssemos no outro mundo, se nós vivêssemos no outro mundo completamente diferente desse, essa ideia de uma mensagem universal, neutra, faria sentido, talvez faria sentido. Mas, gente, nós vivemos neste mundo e nós não podemos seriamente, honestamente, ignorar que nesta história a vida se faz de decisões, de escolhas que têm suas consequências, produzem efeitos e não alcançam a todo mundo de uma única vez e num único lugar.
Então, o desafio da nossa fé é como é que nós podemos tomar decisões nesta realidade e não numa idealizada em que todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo tem as mesmas coisas e faz as mesmas coisas, porque esta realidade não existe. Então, como esta realidade não existe, é na única história, no único tempo em que todos nós vivemos, que nós temos que exercitar a nossa fé. E aí, nós precisamos sim reconhecer que a Bíblia nos apresenta, e a história também, inúmeras situações em que escolhas e decisões foram não apenas recomendadas, como também foram feitas por Deus e por representantes de Deus e pelo próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nós não podemos abraçar a todos sem correr o risco de fazer injustiça a muitos. Eu estou usando abraçar todos aqui no sentido figurado, né? Naquele sentido de que a gente pode fazer uma espécie de congraçamento universal de todos os seres humanos, né? Todo mundo, né? Compartilhando a sua humanidade comum, etc. Porque, como nós vimos na aula anterior, embora todo ser humano devesse ser tratado com dignidade intrínseca ao simples fato que nasceu, não é assim que acontece. Portanto, alguns têm essa dignidade de barato assim, gratuitamente conferida, concedida, garantida, e muitos outros lutam para ter este reconhecimento, ou esperam ter esse reconhecimento, resignadamente, quando as condições são tão adversas que muita gente não consegue nem imaginar usarem a sua própria voz para dizer eu quero isso. Então elas simplesmente se entregam à sua falta de poder, à sua falta de perspectivas, ao seu sentimento de completo desânimo e descrença de que o mundo pode ser diferente por meio delas, e não simplesmente porque alguém resolveu conceder alguma coisa a elas. Muito bem, nós temos uma matriz bíblica, né, com dois grandes blocos de livros, o Velho, ou o Primeiro, e o Novo, ou o Segundo Testamento. E para simplificar as coisas, porque essa é uma aula que não tem 2 ou 4 horas para ser feita, eu sugiro a gente escolher alguns recortes para tentar pensar o que é que nos vem como orientação ler o Antigo Testamento todo, ler o Novo Testamento todo e usar isso como uma perspectiva da fé para pensar a realidade da pobreza e da exclusão. Eu vejo o Antigo Testamento da perspectiva de um povo que surgiu de uma situação de escravidão combinada no processo de construção de uma sociedade nova, com o encontro com outras comunidades que estavam presentes no caminho por onde foi passando esse povo até se assentar fisicamente num território. Então, outros oprimidos, outros explorados, outros com aspirações de liberdade se foram juntando a esse grupo de ex-escravos que saiu lá do Egito. E o povo bíblico, na verdade, desde sempre foi um conjunto bastante heterogêneo de pessoas. Pessoas com tradições, línguas, experiências religiosas diferentes, apenas com uma espécie de matriz étnica comum. Mas essa matriz étnica não assegurava nem mesmo que eles soubessem conversar uns com os outros. Daí, quantos relatos de conflito, de tensão, de guerra mesmo, nós encontramos no Antigo Testamento, na relação desse povo de Israel, desse povo
que sai do Egito e que se forma como povo, fazendo uma aliança de tribos diferentes, né? Remetidas cada uma delas a uma espécie de antepassado comum, e todos esses antepassados pensados como aparentados entre si, né? Irmãos. Mas todos esses termos na linguagem do mundo antigo pode significar várias coisas, né? Pode significar alianças entre pessoas e grupos que não eram descendentes uns dos outros. Pode também significar estruturas de parentesco. Então a gente precisa de um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a história deste povo de Deus, que as pessoas pensam muitas vezes de uma maneira apressada, que era um povo todo igual, né? Todo mundo vindo da mesma família, daqueles 70 que saíram lá da terra, na crise, na fome, né? na época de José do Egito, e vieram parar no Egito. Não foi bem desse jeito, e isso nós não precisamos muito, mas é importante também ir fora da história que está na Bíblia, para outros documentos da história de outros povos, inclusive. Mas enfim, este povo sempre foi um povo periférico, sempre foi uma minoria no meio de um mundão que na verdade era dominado por outras potências. O Egito era uma potência quando os primeiros grupos de imigrantes econômicos, né, fugindo da fome na Palestina, chegaram lá. A chegada das tribos aliadas entre si para construírem num determinado território aquela chamada terra que mana leite e mel, que a gente encontra lá na Bíblia, né? Que era o lugar para onde iriam esses libertados e esses aliados, né? Na expectativa de um reino de paz e de abundância, né? Uma terra que mana leite e mel. Isso não está falando para a gente de nenhum paraíso celestial, isso está falando de um lugar onde a provisão seria abundante, né? E todo mundo tinha a expectativa de ter acesso a essa provisão. Pois bem, esse povo encontra estados, cidades-estado, organizações políticas já constituídas no território que tentou ocupar, foi submetido a outras potências mundiais ao longo de toda a sua história, e sua fé, sua relação com Deus, sua compreensão de Deus se forjou nesta posição de periferia, subalternidade. O povo de Israel nunca teve o poder para mandar nos outros, nunca. Embora dentro do povo alguns tivessem desenvolvido o poder para mandar nos seus próprios irmãos e irmãs, mas isso é diferente de pensar Israel como nação e Israel como uma espécie de vocação para o domínio da humanidade. Isso é muito importante compreender, porque no nosso tempo muita gente tem uma ideia da igreja como tendo a vocação de mandar na humanidade, de dominar em nome da fé. Mas todo o Antigo Testamento, que é tão usado por algumas dessas compreensões, dessas teologias do domínio, né? Todo o Antigo Testamento impede que nós compreendamos a vocação de Israel nesses termos. Se nós pensarmos, por exemplo, num texto fundante que está lá no livro de Gênesis, que é a chamada de Abraão, a chamada de Abraão promete que a família de Abraão deveria se tornar uma bênção para todas as famílias da terra. Seja a terra naquele sentido concreto, daquela área em que Abraão iria viver, e os seus filhos e netos,
seja a terra pensada no sentido amplo, da terra habitada, da humanidade. Israel nasce, se a gente pensar de forma anacrônica, mas tudo bem, para pensar que Israel nasce com os patriarcas, né? Com a chamada de Abraão no momento fundante, não é, historicamente não é, o Êxodo é o momento fundante, mas vamos pensar no patriarca Abraão recebendo essa promessa e ao mesmo tempo esta responsabilidade divina de ser uma bênção para todos os povos da terra. Abençoarei você, mas eu quero que você seja uma bênção para todos os povos da terra. Ser uma bênção para mim não é bem a definição de mandar nos outros, não é exatamente explorar, não é exatamente impor uma única forma de pensar, de agir, como sendo aquela que Deus nos revelou. Mas é assim que o Antigo Testamento se apresenta a nós. O Antigo Testamento também nos apresenta um fracasso do povo histórico de Israel de cumprir esta promessa. E de cumprir a promessa no sentido também da expectativa que a libertação do Egito gerou naquelas gerações que saíram de lá. E se nós lemos o livro de Juízes, se nós lemos os livros de Samuel, os livros de Reis, e depois a recontagem da história muitos anos depois nos livros das Crônicas, já contada desde uma perspectiva, a perspectiva da elite judaica que foi para a Babilônia, os dois livros das Crônicas já não tem mais a mesma universalidade do Israel, que envolvia as 12 tribos e tudo mais. É apenas a tribo líder que sobreviveu e a sua elite que foi para o exílio da Babilônia e sobreviveu, que agora conta de novo a história dos reis. E na história desses reis, quase não tem mais lugar nenhum para as 10 tribos que tinham se perdido, se diluído lá na Palestina, especialmente depois da invasão dos assírios no século VIII a.C., que não apenas desterrou muita gente para outros lugares mais ao norte, onde hoje seria a Turquia, a Síria, etc., talvez mesmo o Iraque e o Irã, como também deslocou populações de vários territórios e forçou a que elas se misturassem com os israelitas que ficaram. De tal maneira que o povo de Israel, que retornam da Babilônia séculos depois, encontram, quando vão retomar a terra e reconstruir a vida como um povo, o templo e tudo mais, é um povo muito diferente, etnicamente, religiosamente, culturalmente, daquele povo que existiu até a queda de Jerusalém, ou até a queda de Samaria, se a gente for ver essas histórias lá nesses livros que eu mencionei. Por outro lado, também nesse mesmo Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vamos encontrar o discurso de uma comunidade de pessoas que foi surgindo exatamente depois que o Estado israelita estava constituído, a partir de Saul e de Davi, consolidado por Salomão, depois dividido ali na morte de Salomão, e que acabou se assemelhando e reproduzindo as características tanto dos impérios que o dominavam, como das nações vizinhas com as quais interagia o tempo inteiro. E desta interação surgiu uma estrutura social que usava o nome de Deus, que usava as histórias da libertação do Egito para justificar a exclusão e a pobreza da grande maioria da população que vivia no Estado israelita ou no Estado judaico. E observando isto,
um grupo de pessoas no meio dessa população aí começou a fazer uma releitura crítica desta mensagem que vinha da libertação do Egito, da travessia do deserto, da construção de uma sociedade tribal, da construção de uma sociedade organizada sob um Estado centralizado, numa capital, né, sob um rei. E esses caras todos foram os profetas da Bíblia. E nós vamos encontrar nos livros dos profetas inúmeras expressões de ira, de denúncia, de condenação do uso da fé para justificar e legitimar a miséria, a pobreza, a discriminação e a violência. Então, no Novo Testamento nós temos uma outra ótica, né, que é a de um evento singular, novamente profundamente minoritário, periférico, como se Deus estivesse deliberadamente dizendo: ó, se eu for fazer alguma coisa, vai ser sempre a partir do que é pequeno, marginal, desacreditado, inesperado, dali onde não se tem nenhuma expectativa. É aí que eu vou escolher para realizar as minhas ações de salvação. Porque no evento de Jesus de Nazaré, né, que é a base da nossa fé cristã, nós encontramos uma afirmação hiper ambiciosa, maluca até, de que é o próprio Deus que se fez humano, nasceu de mulher numa sociedade patriarcal, né? Nasceu menino e, no entanto, passou a sua vida inteira circulando ali num raio de, sei lá, 80 quilômetros mais ou menos, falando de uma mensagem que se aplicaria a toda a humanidade. Então, tem uma coisa muito louca nesse evento Jesus, que é a base da nossa fé. E não é simplesmente o fato de que ele se destina a essa grande visão da humanidade. Não, o que é muito louco é, primeiro, que Deus tenha resolvido de novo agir por meio de mediadores, né? Então, não tem o fiat, né? Não tem o Estado, não tem a aparição, aquela luz, aquele estrondo do próprio Deus tal e qual ele é, fazendo as coisas acontecerem. Não, Deus de novo faz desde dentro da história humana, através de pessoas humanas, interagindo com as instituições existentes na história, no contexto local, concreto em que elas estão. Jesus falava uma língua, e não falava Esperanto ou a língua da humanidade, todos os idiomas do mundo, e portanto ele só podia ser compreendido naquela língua, né? Mas a sua mensagem depois foi traduzida e expandida em todas as línguas que a gente possa imaginar. Jesus nunca saiu muito longe, como eu disse agora há pouco, do território que a gente chamaria de um pedaço da Palestina. Jesus passou boa parte da sua atividade pública trabalhando com um grupo muito restrito de pessoas, os chamados 12, quando muito os chamados 70, né? E mais ainda aqueles 3 ou 4 ali, muito próximos dele, a quem ele deve ter confiado alguns segredos que os outros não ouviram. E as primeiras comunidades cristãs que vão surgindo são todas muito pequenas, minoritárias, feitas de gente sem qualidades especiais, na sua grande maioria. Havia ricos também, havia pessoas de bem nascidas, nobres, aristocratas, havia, mas elas nunca foram a maioria desse movimento que Jesus inaugurou. Então,
Novamente, a perspectiva da vida e a perspectiva dos que estão embaixo, né, é a mesma perspectiva com a qual Jesus exerce todo o seu ministério. Ele nunca entrou no palácio deliberadamente e livremente para fazer pregação para os poderosos do seu tempo. No máximo, ele interagiu com as lideranças religiosas de Israel. O que ele fez mesmo foi sujar o pé de terra, andar pra caramba entre as vilas, povoados da Palestina ali, de Judá, Israel, etc. Aquele território ocupado mais uma vez por uma potência imperial, os romanos, portanto, não livre, curando gente, libertando de regras opressoras outras tantas, valorizando grupos como mulheres, crianças, que eram considerados absolutamente dispensáveis, inferiores e invisíveis naquele tempo. Então, a ótica do Novo e do Segundo Testamento é uma ótica que também nos coloca desse ponto de partida. Também nos chama a assumir a perspectiva da vida, porque isto é Deus encarnado de quem nós estamos falando. É um Deus que não achou o mundo nem a humanidade sujos o suficiente para que ele não pudesse interagir de uma maneira profundamente intrínseca e interna com essas pessoas e com esse mundo. A encarnação é Deus botou o pé na lama e não ficou apertando o nariz porque cheirava mal. A encarnação leva este Deus ao martírio, porque a ordem estabelecida nunca fez lugar para ouvir, aceitar e se arrepender a mensagem de condenação, da opressão, da falta de liberdade, do uso da fé para manipular a vida das pessoas, a crença das pessoas. Isso Jesus fez. Ele foi duplamente condenado pelo poder estabelecido político e econômico, os romanos, e pelo poder religioso, pela ortodoxia do seu tempo, pelas igrejas do seu tempo, vamos dizer assim, reunidas em conclave, inclusive, né? Não estavam elegendo ninguém, mas estavam manipulando deliberadamente as regras do jogo para condenar uma pessoa inocente. Então, e ao mesmo tempo nós cristãos acreditamos que esse Jesus, fraco, derrotado, preso, torturado e morto, ressuscitou. E a sua ressurreição abre os olhos dos seus discípulos para verem uma mesma realidade que já existia aqui, mas agora completamente outra. A realidade de que, sendo gente igual a ele, sem qualidades especiais, esses discípulos e essas discípulas, porque as mulheres passaram a ter lugar importante neste movimento de Jesus, não era mais um movimento só de homens. Estes homens e estas mulheres começaram a se sentir portadores de uma mensagem e imbuídos de uma coragem para enfrentar uma sociedade onde não havia nenhum lugar para eles. E por isso, dispostos a viver o martírio de novo, se assim fosse necessário, na crença de que da sua morte viria a ressurreição, seja deles próprios e delas próprias, seja a ressurreição no sentido de que a mensagem de Jesus não iria morrer, a pregação de Jesus não iria morrer. Essa ótica, gente, é a mesma ótica que reúne a vida tal como ela é, com todas as suas virtudes e mazelas, e a fé revelada pelo Deus em que cremos. Por isso é importante nós relacionarmos, nesse momento de pensar a nossa responsabilidade sociopolítica, que matrizes de pensamento, que exemplos básicos, né,
nos vem da leitura das nossas fontes de fé. O mundo bíblico tinha poderosos e fracos, dominadores e dominados, crentes dos dois lados. E, portanto, não era um mundo completamente diferente do mundo em que nós vivemos. Era um mundo de potências que se impunham sobre outras, que exploravam, expropriavam o que pertencia a populações nativas. Era um mundo em que as diferenças étnicas, linguísticas, culturais justificavam muitas vezes a superioridade de uns e a inferioridade de outros, a inimizade de uns contra outros, legitimando ataques, extermínios, genocídios e guerras. Um mundo no qual o acesso dos crentes aos recursos que tornam a vida digna, a vida que vale a pena ser vivida, este acesso era diferenciado, profundamente diferenciado. O que levou os cristãos, não tanto nas primeiras décadas, mas tempos depois, a novamente serem o espelho da sociedade em que havia surgido o movimento de Jesus. Cristãos ricos, cristãos pobres, cristãos, digamos, abertos à pluralidade, à diversidade da vida social, e cristãos fechados a isso. Cristãos que entendiam a sua fé em termos universais e cristãos que entendiam a sua fé em termos étnicos. De certa maneira, nesse sentido, a história do cristianismo repete a mesma história do Israel da Bíblia. E por isso, precisou dos seus profetas, precisa dos seus profetas, precisa de quem fale aos próprios cristãos o quanto eles podem estar divorciados da vontade de Deus, o quanto eles podem estar de braços dados com as estruturas que produzem pobreza, exclusão e violência, de como eles podem ser os próprios líderes dessas sociedades ou dessas estruturas. Então, para fechar esse nosso momento agora, eu já falei um pouco sobre esse caráter periférico das comunidades cristãs. Uma coisa importante, por exemplo, é entender que na própria origem, nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos do cristianismo como religião, que ainda nem poderia ser chamada de organizada, porque se via como uma espécie de denominação do judaísmo, para a gente não chamar simplesmente de seita, uma denominação do judaísmo, uma outra igreja judaísta, uma outra assembleia judaísta. A palavra igreja significa assembleia, como acho que vocês sabem. Esse cristianismo enfrentou como uma das suas primeiras grandes discussões a relação entre etnicidade, raça e fé. Por quê? Porque os cristãos judeus achavam que Jesus tinha vindo só para eles, que Deus só se revelava para os judeus, e que mesmo que Deus, ao longo do Antigo Testamento, nos livros dos profetas, se dirigisse a outros povos, Israel era o povinho escolhido, privilegiado, a menina dos olhos de Deus. E assim os cristãos judeus tiveram grande dificuldade de aceitar, primeiro, que a mensagem de Jesus se aplicasse a pessoas não judias, e depois aceitar que essas pessoas, em recebendo a mensagem de Jesus, pudessem ser consideradas membros e membras, se a palavra pode ser usada, em pé de igualdade com os judeus, da mesma comunidade de fé que seguia a Jesus.
vejam que as primeiras disputas de compreensão da amplitude da fé que Jesus ensinou aos seus discípulos já envolvem questões raciais, questões econômicas e materiais, questões de poder. Porque sempre que a gente está falando de quem pode participar de algo, a gente está falando de poder. Sempre que a gente está falando de ser contado como membro de alguma coisa, a gente está falando de demandas por igualdade ou por reconhecimento. E nisso nós estamos vendo que as questões da fé estão sempre entremeadas com as questões da história, com as questões sociais, com as questões culturais em cada momento. Depois, os próprios cristãos, ao longo de vários momentos da história, viveram a tentação e a tensão entre se separarem do mundo ou se meterem no meio do mundo. Então, embora a gente possa pensar o movimento monástico como um movimento que inovou, que procurou recuperar ênfases importantes da fé cristã, a imagem histórica que o movimento monástico legou, justa ou injusta, é a imagem de uma igreja segregada, autocontida, separada do mundo, como se a manutenção da pureza da fé só pudesse acontecer na radical separação física das pessoas comuns. Então, essa tensão e essa tentação, ela permanece ao longo da história da igreja. Ela tem muitas formas. Para quem se sectariza, a tentação é se meter no meio do mundo. Para quem está metido no meio do mundo, a tentação é se sectarizar. Mas esta é uma tensão que habita a história do cristianismo. Depois, a própria mensagem de Jesus, ela foi ao mesmo tempo respondida de forma muito material pelos que a ouviram e alvo de tentativas de espiritualização, de separação daquela mensagem em termos de uma mensagem só religiosa, separada das coisas que são da história do mundo e da vida e da dinâmica social. Embora, se nós lermos os evangelhos, nós não vemos real motivação para esse tipo de distinção. Jesus, por exemplo, bem-aventura os pobres. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, o rei de Deus. Houve quem quisesse muito cedo dizer, bom, não são exatamente só os pobres, não é porque a pessoa é pobre que ela é bem-aventurada por Deus. Tem pobre mau, né? Tem pobre ruim, né? Tem pobre que não merece. Aí diz, vamos chamar os pobres de espírito, né? Aqueles pobres que ao mesmo tempo são pessoas que se reconhecem humildes diante de Deus e tudo mais. Mas a verdade é que mesmo a expressão pobre de espírito tem alguma matriz lá no Antigo Testamento, quando na verdade ela não é muito diferente do pobre material, não. Então, essa separação aí é uma separação produzida pela maneira como foi recebida a mensagem de Jesus. Ela muito provavelmente não era o que estava na cabeça dele, nem o que ele ensinou aos seus primeiros discípulos. Por último, essa mensagem de Jesus, ela se preocupou o tempo inteiro em curar o corpo das pessoas de doenças físicas, de doenças psicológicas e de doenças espirituais. Os relatos de cura e de exorcismo no Novo Testamento incluem essas três coisas. Eu não vou entrar no mérito da discussão sobre o que significam os espíritos maus, os demônios, etc., que o exorcismo envolve. Foquemos aqui no fato de que Jesus gastou muito tempo do seu ministério preocupado com o bem-estar físico e psíquico das pessoas.
Almas não têm corpo para precisar do bem-estar físico. Almas não precisam ser curadas de doenças. Mas Jesus gastou grande parte do tempo dele curando doenças. Jesus, de forma emblemática, se preocupou em alimentar a fome das pessoas. Não fazer opção entre o momento em que eu vou pregar e o momento em que as pessoas vão produzir para comer. Ele botava as pessoas para comer no mesmo evento em que ele estava pregando. É porque ele gastava um certo tempo pregando que as pessoas ficavam com fome. Ou algumas, inclusive, já vieram para ali com fome. Jesus dizia para os seus discípulos: deem a elas, vocês mesmos, o que comer. Não esperem que venha isso, né, de alguma espécie de manifestação miraculosa. Aprendam a dividir o pouco que vocês conseguiram encontrar aí, que vai dar para todo mundo. Essa é a mensagem de Jesus que a gente encontra no Sermão do Monte, nos relatos dos Evangelhos, né? E é uma mensagem que muitos cristãos privilegiados não querem ouvir e, portanto, tornam espiritual ou espiritualizada. Tudo tem outro sentido, tudo se descola da realidade da vida e se torna outra coisa, né? Por outro lado, o Novo Testamento e o Antigo Testamento e a experiência de Jesus com os seus discípulos nos apontam para a necessidade de nós compreendermos que não há uma única maneira de crer, não há uma única forma de praticar a fé, porque as pessoas são realmente diferentes e têm necessidades diferentes. As pessoas falam línguas diferentes, as pessoas têm níveis de renda diferentes, as pessoas têm gêneros diferentes, que hoje não são mais pensados somente em termos de masculino e feminino, embora durante muito tempo tenha sido assim. Ressalto uma coisa que eu disse na aula anterior, que nós precisamos sempre estar pensando a partir da realidade que a gente vive, e nesta realidade a gente vai sempre ser desafiado a reler aquilo que nós recebemos do passado, porque do jeito exato em que a coisa foi vivida no passado, nós não podemos repetir hoje, sob pena produzirmos distorções e violências, às vezes, extremamente graves, e vitimizar pessoas inocentes. Nós vamos encontrar no próprio Novo Testamento, na maneira como ele está construído, grandes correntes de cristãos, discípulos e discípulos de Jesus, que viram o mundo e a fé de formas diferentes. Nós temos paulinos, joaninos, petrinos, tiaguinos, né? E outros grupos menores que, enfim, não formaram escolas assim de pensamento tão organizadas como a gente pode atribuir a esses grandes nomes, né? Paulo, Pedro, João, Tiago, que deixaram marcas muito fortes no Novo Testamento. Mas a gente também tem aquelas disputas dos cristãos gregos com os cristãos judeus. A gente tem as questões de privação material que levam Paulo, por exemplo, a gastar um tempo do seu ministério fazendo arrecadações nas igrejas dos gentios para ajudar os judeus, os cristãos judeus que estavam passando necessidade. E posições, às vezes, irredutíveis que foram assumidas nesses contextos, que chama a nossa atenção para a necessidade que, quando nós pensamos dominação, pobreza, exclusão, nós admitamos que não existe uma única mensagem cristã para dar conta de tudo isso. E assim nós chegamos ao fim dessa nossa segunda aula, quando nós procuramos ressaltar a necessidade de uma visão de fé, de princípios, valores, pistas, para que nós, a partir da nossa fé, leiamos a realidade, onde nós chamamos a atenção para alguns elementos nos quais a realidade deixou as suas marcas na própria Bíblia. Isso nos ajuda a usar a Bíblia de maneira que nós não separemos fé e vida,
espiritualidade e a realidade material e histórica. Vimos alguns detalhes dessa perspectiva de baixo com a qual a Bíblia apresenta para a gente o cerne da ética social cristã, é olhar as coisas desde baixo, desde fora, desde quem perdeu nas disputas e nas construções da história. E fechamos chamando a atenção para a importância de nós admitirmos novamente a pluralidade de situações que leva a uma pluralidade de perspectivas, de leituras, de compreensão do que a fé apresenta para nós.